Bom, pessoal, bom dia a todos. Nessa aula, a gente vai ver a parte do estudo do sinal de funções quadráticas. Mas antes disso, pessoal, vou pedir para vocês desligar o microfone, viu? Só ligar quando for fazer alguma pergunta. Pois vamos lá para o assunto. Ó. Considere uma função quadrática dada por y igual a f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c e determinemos os valores de x para os quais y é negativo e os valores de x para os quais y é positivo. Então, observe o seguinte aí nesse parágrafo aí, pessoal. Ele está dizendo que eu vou olhar para os valores de x para saber qual é o sinal de y, certo? É sempre desse estudo. Eu vou olhar para x para verificar o sinal de y. Então, o estudo do sinal aqui que estou fazendo, é o estudo do sinal de y, certo? Baseado em x, ok? Conforme o sinal do discriminante, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, podem ocorrer os seguintes casos. Pois vamos lá, ó. Primeiro caso aí, se o delta for maior do que zero. Delta maior do que zero, neste caso, a função quadrática admite duas raízes distintas. Isso daqui a gente já falou. A parábola intercepta o eixo x em 2 pontos. E o sinal da função é indicado nos gráficos abaixo. Pois vamos lá. Ó. Reparem no seguinte, que essa função ela intercepta o eixo x nesse ponto aqui, ó, e nesse ponto aqui, ó. Porque o delta é maior do que zero. E aqui o outro exemplo aqui, ó. Também ele intercepta x aí nos 2 pontos. Então temos 2 casos aí que pode acontecer, pessoal, quando o delta é maior do que zero. A concavidade ser voltada para cima ou a concavidade ser voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para cima, observe aqui, ó, eu estou pintando de vermelho aonde o y é positivo. Ó, o y é positivo daqui para cá. Ó. Essa daqui é a parte positiva de y. E eu vou pintar aqui de azul parte negativa, né? Deixa eu trocar aqui porque para ficar de acordo com a figura, né? Então deixa eu pintar de azul a parte positiva. Essa daqui é a parte positiva de y. E a parte negativa dele é essa parte aqui, ó. Daqui para baixo aí de 0 para baixo é negativo, de 0 para cima ele é positivo. Vamos olhar aonde o gráfico ele está para a parte positiva de y. Então se você olhar quando o x aqui ó, é menor do que essa primeira raiz, quando o x aqui é menor do que essa primeira raiz, todos os valores de y aqui ó, vai ser positivo. Ó. Todos os valores de y vai ser positivo. No momento que os valores de y aqui ó, é maior do que essa raiz, o que acontece? Ó? Os valores de y começam ó, a ficar ó, negativo. Aí chegou na segunda raiz, passou dela, quando chegou na segunda raiz aqui, o y vai ser zero. Quando passou dela aqui, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai acontecer que os valores de y já começam a ficar positivos de novo. Certo? Então, nós temos aqui, ó, o que nós temos? Nós temos que quando o delta é maior do que zero, quando o delta é maior do que zero, nós temos o eixo x aqui e a parábola dessa forma aqui. Ó. Quando a parábola está com esse formato aqui, aqui vai ser negativo, e aqui vai ser positivo, e aqui vai ser positivo. Certo? Quando o delta é maior do que zero e a concavidade dele vai ser para cima. Nós vamos ter essa característica aí quando eu vou fazer o estudo do sinal da função do segundo grau. E nesses pontos aqui, ó, vai ser as raízes. Aqui vai ser o x1 e aqui vai ser o x2. Tá bom? Alguém não entendeu essa parte aqui, pessoal? Todo mundo entendeu, né? Certo, pois vamos lá para a segunda parte. Quando o valor de A ó, é menor do que zero, a concavidade ó, vai estar voltada para baixo. Pois vamos lá, ó. Vou pintar aqui, ó, com essa cor aí roxo, a parte negativa,
e de azul a parte positiva. Preste atenção aí, ó, que quando o valor de x é menor do que essa primeira raiz, o que significa? Significa que os valores de y são negativos, eles estão indo para a parte negativa. Mas observe que quando chega x1, o y é zero. Quando ele passa, o que vai acontecer? Vai acontecer que o y vai ser positivo. O valor de y já começa a ficar positivo. Aí chegou em x2, o valor de y é zero. Passou dele, isso vai acontecer que o valor de y já vai voltar a ser negativo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu for fazer o seu estudo de sinal, deixa eu apagar aqui para ficar melhor de vocês verem. Quando eu for fazer o estudo de sinal, ele vai ter essa característica aqui, vai ter o eixo, a concavidade é para baixo, certo? Concavidade para baixo. Isso significa que aqui vai ser as duas raízes, aqui é o x1 e aqui é o x2. Isso significa que aqui vai ser negativo, e aqui positivo, e aqui negativo. Certo? Esse daí para fazer o estudo do sinal, eu tenho que fazer essa figurazinha que vai me ajudar a fazer o estudo do sinal. Não precisa desenhar isso daqui, É só eu desenhar essas partezinhas aqui, que vai me ajudar eu descobrir aonde o y é positivo e aonde o y é negativo. Tá bom? Pois vamos lá para a segunda parte, onde o delta é igual a zero. Então, nós temos aqui o delta é igual a zero. Essa daqui, pessoal, é muito simples. Por quê? Porque quando o delta ele é igual a zero, o que significa que as duas raízes são iguais. Então, aqui, as duas raízes são iguais. Pois vamos lá, leio aqui o texto aqui. Neste caso, a função quadrática admite duas raízes iguais, x1 igual a x2. A parábola tangencia o eixo OX, isto é, intercepta o eixo x em um único ponto. E o sinal da função é indicado nos gráficos abaixo. Pois vamos lá. Se o delta é igual a zero, nós temos duas possibilidades. Ou a concavidade é para cima, ou a concavidade é para baixo. Nós temos essas duas possibilidades, tá bom? Pois vamos lá. O que isso acontece aqui, nessa parte aqui, pessoal, se o valor de A for maior do que zero, a concavidade vai para cima. Observe, pessoal, a parte positiva de Y, essa parte aqui, para baixo aqui é negativo. Observe que qualquer valor que eu pegar de x aqui, menor do que a raiz, vai ser, o y vai ser positivo. Quando chega aqui no meio, o y ele vai ser zero. Por quê? Porque esses daqui são as raízes da função. Esse daqui vai ser a raiz da função. Quando ele passa aqui, dessa raiz, o valor de y continua positivo. Então, esse gráfico aqui é muito simples de ser estudado. Por quê? Porque para qualquer valor aí que eu pegue de x, a não ser seja o valor da raiz, né, com exceção, sempre vai ser positivo o valor de y, né? Então, vamos lá. Se eu fosse fazer o arranjozinho para o estudo do sinal. Então, tá aqui a raiz, as duas raízes iguais. E a parábola ia ter essa característica aqui. Certo? Ela vai ter essa característica. Então, se o delta é igual a zero e a concavidade é para cima, então a função vai ser, o valor de y vai ser todo positivo. Certo? Vai ser positivo em toda parte aí. Ok? A não ser em diferente de o x diferente da raiz. Aí a raiz vai ser igual a zero, né? Quando ele chegar aqui, o y vai ser zero. Aqui o y é igual a zero e outra parte o y todo é positivo. Pois vamos lá, quando o valor de A é negativo. Se o valor de A for negativo, pois vamos lá, deixa eu pintar aqui a parte negativa de y. A parte negativa de y é essa daqui.
Acima aqui, ó, vai ser positivo, né? Como a concavidade é para baixo, então ele toca aqui na raiz, certo? E a concavidade é para baixo. Observe, pessoal, que com exceção da raiz, todo o valor aqui, ó, de y vai ser negativo, ó. Não importa o valor de x que eu pegue, ó. Só na raiz que o valor de y vai ser zero. Ok? Então, se eu fazer aqui o estudo do sinal dessa parte aí, eu faço da seguinte forma. Eu coloco aqui a raiz. Aqui, ó, o x1 igual a o x2. E aqui eu faço, ó, a concavidade para baixo. E aqui, ó, negativo e negativo. Então, aí, ela só não vai ser negativa aqui, o valor de y, em cima da raiz. Mas no restante, todo o seu gráfico vai ser negativo. Então, esse daqui é o dispositivozinho prático para eu poder fazer o estudo do sinal de y. Pois vamos lá para o terceiro caso. Se o delta for menor do que zero. Isso daqui, pessoal, quando eu vou estudar essa parte de estudo do sinal, na teoria parece ser bastante difícil, mas na prática é bastante simples. Não se assuste não, por enquanto. Pois vamos lá. Ó. Se o delta for negativo, neste caso, a função não admite raízes reais. A parábola não intercepta o eixo OX e o sinal da função é indicado nos gráficos abaixo. Então, como ele não intercepta o eixo X, por quê? Porque o delta negativo, esse gráfico não vai possuir raízes reais. Então, ele não vai tocar no eixo X. Olha que beleza. Isso significa que a função, o valor de y, ele sempre vai ser positivo. Certo? Deixa eu botar aqui azul. Isso significa que o valor de y sempre vai ser, ó, positivo. Ok? Sempre vai ser positivo aqui. Ó. No caso, se a concavidade vai ser para baixo, isso significa que a função ela é toda, ó, negativa. Ó. Não existe nenhum número de y que não seja negativo quando a concavidade é para baixo. Isso se o delta for menor do que zero. Pois vamos lá. Ó. Se eu for fazer o dispositivo prático para fazer o estudo desse sinal, eu faço o seguinte, ó, eu faço desse formato. Então, aqui, ó, todo positivo. Se aqui, ó, for fazer o dispositivo prático para fazer o estudo de sinal, então, ó, concavidade para baixo e aqui, ó, todo negativo, porque não vai existir valor de y. Então, vamos fazer esse estudo aí na prática, para vocês verem aí como não é difícil. Pois vamos lá. Então, pessoal, aqui, ó, primeira coisa, o que eu vou precisar aí para fazer o estudo de sinal dessa função? Eu vou precisar descobrir as duas raízes e olhar se a concavidade é para cima ou para baixo. Pois vamos lá. O valor de A aqui é igual a 1, o valor de B é menos 5 e o valor de C é 6. Reparem, amigos, no seguinte, que o valor de A ele é maior do que zero. Quando o valor de A é maior do que zero, a concavidade, ó, é para cima. Então, o que eu já sei? Eu já sei que ele vai bater em um desses casos aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Ele vai ser ou com essa característica, ou com essa característica, ele vai bater em um desses casos aqui, ó. Ou com essa característica. Tá bom? Pois vamos lá descobrir as duas raízes para ver qual vai ser o estudo de sinal dessa função. Eu posso utilizar o dispositivo prático ou posso utilizar a regrazinha da soma e do produto. Eu vou utilizar o dispositivo prático, não, utilizar a fórmula resolutiva. Então, eu vou utilizar a fórmula resolutiva para descobrir quais são as raízes dessa função. Pois vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, o valor de b é menos 5, então vai ser, ó, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A é 1, o valor de C é 6. Então, delta é igual, menos 5 ao quadrado vai dar 25,
6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 4 dá 24. Isso significa que delta é igual a 25 menos 24 vai dar 1. Ou seja, ó, delta é igual a 1. Isso significa que a função vai ter duas raízes. Então, vamos lá descobrir quem são essas raízes. Aqui eu tenho, ó, segunda parte, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Ou seja, x é igual a o b é menos 5, como tem um menos aqui, é o oposto de menos 5. O oposto de menos 5 é 5 positivo. Mais ou menos raiz de delta, que é 1 do discriminante, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Ou seja, nós temos aqui ó, o x1 para 5 mais 1, raiz de 1, 1 sobre 2. E o x2 para 5 menos 1 dividido por 2. Continuando aqui, aí nós temos que 5 mais 1 dá 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o dispositivozinho prático para estudar o sinal dessa função. Pois vamos lá. Ó. Faz aqui a reta. Como a concavidade ó, é para cima, certo? Eu vou logo colocar as duas raízes, né? Que eu já estava esquecendo. Então, colocando as duas raízes. A primeira raiz, x é 2. E o x aqui é 3, nas raízes. Aqui é o x1 e o x2. Como a concavidade é para cima, então deixa eu fazer aqui a concavidade para cima. Então, ela vai ser desse jeito, ó. Vai passar pelas duas raízes. Certo? Então, ó, olha a cara que ela bateu. Ela bateu com essa cara bem aqui, ó. Essa daqui, ó. Então, o estudo de sinal, ó. Quando está acima do eixo x, aqui, ó, acima do eixo x é positivo. Quando está abaixo do eixo x é negativo. Quando está acima do eixo x é positivo. Então aí está feito o estudo de sinal, pessoal. Ok? Todo mundo entendeu ou não? Tá bom, a Samara ali está respondendo que sim, né? Pois se todo mundo entendeu, pois vamos lá, né? Pessoal, e se por acaso eu quiser colocar aqui, caracterizar cada um dos valores, eu posso botar o seguinte, ó. Quando x é menor do que 2, aqui, ó, quando x é menor do que 2, o valor de y vai ser positivo, maior do que 0. Tá bom? Que é essa parte aqui, ó. E quando o x ele está aqui no meio, ó, o x ele está aqui no meio. Ou seja, ele é maior do que 2 e menor do que 3. Então, nós temos aí um y negativo, menor do que 0. E quando o y está nessa parte aqui, ó, ou seja, o y, o x é maior do que 3, nós temos aí um y maior do que 0. Tá bom? Se eu for precisar escrever, então eu escrevo desse formato aí a resposta aí, tá bom? Pois vamos lá para a segunda parte aqui, um segundo exemplo. Vamos estudar o sinal de y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Pois vamos lá. Ó. Primeira coisa que eu preciso, descobrir o valor de a, b e c. Então, nós temos aqui que o valor de a é menos 1, o valor de b é 6 e o valor de c é menos 9. Feito isso, eu vou olhar aqui a concavidade, se é para cima ou para baixo. Como o a aqui é negativo, isso significa que o a é menor do que 0. Se o a é menor do que 0, ó, rostinho triste, né? Negativo, rostinho triste. Positivo, rostinho feliz, certo? Concavidade para baixo. Feito isso, eu vou descobrir o valor do delta. Então, nós temos que delta é igual a b ao quadrado, 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, vezes o valor de c, que é menos 9. Ou seja, delta vai ser igual a 36. Aqui, ó, menos 9, menos por menos dá mais.
aqui eu multiplicando os dois. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 4 vai dar 36. Então, aqui vai dar menos 36. 36 menos 36 vai dar 0. Aqui, ó, como o delta deu negativo, então eu vou calcular ainda, se o delta deu igual a 0, então eu vou calcular ainda as raízes, certo? Se o delta desse negativo, eu já poderia parar aqui. Então, vamos lá. X é igual a menos b. O valor de b é 6, então menos 6. Mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Então, aqui nós temos o x1, ele vai ser igual ao x2, certo? Porque o delta é igual a 0. Então, é só eu pegar essa parte aqui da frente. Ó. Então, vai ser menos 6 dividido 2 vezes 1 dá menos 2. Menos por menos dá mais, 6 dividido por 2 dá 3. Professor, porque o senhor botou x1 e x2? Porque vai dar igual a 0. Então, para não perder tempo, tá bom? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o dispositivozinho prático para fazer o estudo de sinal. Pois vamos lá. Ó. Coloquei aqui o eixo x. Ó. Aqui ó, vai ser o valor das duas raízes. x1 é igual a x2, que aqui, ó, x2, que aqui vai ser o valor de 3. Certo? Que é o valor das duas raízes. Então, como a concavidade dessa parábola é para ó, baixo, então aqui, ó, então ela vai ter esse formato aí, concavidade para baixo. Feito isso, né, vou fazer o estudo de sinal. Ó. Pois vamos lá. Ó. Se o x aqui ó, é menor do que 3, se o x aqui, ó, x é menor do que 3. Vamos olhar aqui qual é o valor de y. Se o x é menor do que 3, como todo o gráfico está na parte aqui, pessoal, está abaixo do eixo x, significa que aqui é negativo e aqui, ó, negativo. Certo? Todo ele vai ser negativo aqui, ó, com exceção quando o x é igual a 3. Tá bom? Quando o x é igual a 3, o valor de y é igual a 0. Então, nós temos aqui ó, que x menor do que 3, daí nós temos que o y é menor do que 0, negativo. Quando o x é igual a 3, nós temos que o valor de y vai ser o quê? Igual a 0. Quando nós temos aqui ó, que o x é maior do que 3, daí nós vamos ter que o y é menor do que 0. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu essa parte ou não? Sim. Certo. Pois, se entendeu, pois beleza. Pois agora, pessoal, deixa eu colocar mais um outro exemplo aqui. Certo? Tenho aqui que x ao quadrado é 2x ao quadrado mais x mais 1. Certo? Essa daí é a função aí que eu quero descobrir, fazer o estudo do seu sinal. Pois vamos lá fazer o estudo de sinal aí dessa função. Primeiro, ó, descobrir o valor de A. O valor de A é 2. O valor de B é 1. O valor de C ó, vai ser 1 positivo. Feito isso, eu vou olhar o valor de A. Se o valor de A, a concavidade vai ser maior, a concavidade vai ser para cima ou para baixo, dependendo do valor de A, se é positivo ou negativo. Se o valor de A é maior do que 0, significa ó, A positivo. Se A positivo, ó, roxinho, ó, feliz, né? Feito isso, aí o que eu vou fazer? Ó? Descobrir o valor do delta. Então, nós temos que delta é igual a b ao quadrado, b é 1. Então, vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 2. O valor de C é 1. Ou seja, delta é igual a 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Então, nós temos que delta é igual a 1 menos 8 vai dar menos 7. Opa, delta, ó, negativo. Então, não existe
não existe raízes reais. Como não existe raízes reais, então isso aí eu só faço quando o delta é negativo. Eu já paro aqui, ó. Quando o delta deu negativo, eu já faço aqui o eixo aqui x, esse daqui é o eixo x, e eu vou olhar aqui, ó, se a concavidade é para cima ou para baixo. Como a concavidade é para cima, isso significa que o gráfico vai estar desse formato. Professor, por que ele não fica aqui embaixo? Ele não fica aqui embaixo, pessoal, porque se eu colocar aqui embaixo, ele vai tocar no eixo x. Ou seja, eu estou dizendo que ele vai ter raízes. Então, como a concavidade está para baixo, a concavidade está para cima, então, obrigatoriamente, ele vai estar acima do eixo x. Tá bom? Aí, se a concavidade fosse para baixo, seria assim, ó. Quando o delta é negativo, ele tem duas possibilidades. Ou essa daqui. Ok? Não tem nenhuma diferente dessa. Pois vamos lá. Ó. Concavidade para cima, então acima do eixo x. Observe que o valor de y aqui é todo positivo. Não importa o valor de x, y vai ser positivo. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que para todo x, né? Para todo x pertencente aos reais, o y é maior do que zero. Ok? A escrita que eu faço é essa daqui, ó, o símbolozinho de para todo, x pertencente aos reais, qualquer x pertencente aos reais, o y é maior do que zero. Então, está feito aí o estudo do sinal. Pessoal, agora o que eu vou pedir para vocês nesse próximo horário? Eu vou pedir para vocês o seguinte, ó. Vocês responderem a página 111. Certo? Vou pedir para vocês responderem a página 111 nesse horário. Aí por onde vocês vão me enviar? Pelo Google Sala de Aula. Eu já vou lá deixar uma parte lá para vocês colocarem lá a atividade. Ok? Então, quem já colocou um ok no chat, a presença, já pode sair da sala e fazer a atividade. Que eu vou estar aqui. Se por acaso tiver alguma dúvida, mande mensagem para mim no PV que eu vou tentar tirar essa dúvida. Tá bom? Quem já colocou a sua presença já pode sair da sala.